Olá, bom dia! João de Oliveira, agrônomo, mestre em desenvolvimento rural, palestrante. Hoje eu vou falar para você sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse da comunicação, tá? Esses quatro cavaleiros que estão aqui pertencem a um estudo de um senhor chamado Frank Tatilo, sobre um manual de terapia cognitivo comportamental entre casais e família. Eu achei, foi me passado este material para melhorar a comunicação com a família. E hoje eu estou compartilhando com vocês, tendo uma aluna aqui, maravilhosa, então eu vou compartilhar com vocês este conteúdo, tá? Repare o seguinte, quando o casal tem anos, né, do seu relacionamento e passam diferentes crises, tudo isso, nesse artigo, de um estudo feito em casais norte-americanos, eles estavam avaliando por que acontecia tanto divórcio, né, tanta separação. Então, você sabe a percentagem de divórcio nos Estados Unidos é acima dos 40%. Então, se não tem um vínculo muito grande, como é, por exemplo, uma religião, algo assim, o divórcio acontece com muita facilidade. E eles estavam estudando por que acontecia isso, né? Então, esses são os principais pontos que provocam uma separação das pessoas, tá? Então eu vou pegar aqui o papel também para me ajudar como uma colinha. Então, o primeiro deles é queixas, né? Ou críticas. É aquele casal que o marido ou a mulher vive criticando o outro, tá? E estão sempre com desacordo ou com raiva por alguma coisa, tá? Uma pessoa é mais julgadora do que a outra e fica responsabilizando a outra também. Então, um deles é mais controlador ou mais crítico do casamento. Então a vida do casal é uma crítica constante e queixas, né? O outro ponto é o desprezo, é que um deles despreza, ou os dois se desprezam, desprezam o conhecimento, é uma falta de respeito, tá? Zombam, insultam, sarcasmo pessoal, sarcasmo. A gente tem que observar que nas muitas culturas existe o sarcasmo e acham normal o sarcasmo dentro da família, porém isso é uma coisa muito destrutiva, tá? Desprezo também você é incapaz de tal coisa e fica criticando o outro, né? Defensividade, tá? Uma pessoa ela se defende ou se protege de um possível ataque do companheiro ou companheira ficando na defesa, tá? Ela nega tudo, não é sua responsabilidade, tá? E às vezes nessa situação a pessoa fica no contra-ataque, pronta para o contra-ataque, no diálogo. Não existe um diálogo. Um deles vai conversar e o outro já pensa que está sendo atacado e já fica na defensividade. E o outro cavaleiro é a incomunicabilidade, é quando a pessoa faz silêncio, simplesmente não faz silêncio. Tá? Um deles fala e o ouvinte não se manifesta em nada. Tá? Ele fica tipo um muro de pedra. E levanta esse muro de pedra entre os dois, fica um silêncio entre os dois. Não existe a comunicação. A pessoa se queixa e o outro fica em silêncio, tá? Então, o que está falando, ele percebe a pessoa como se fosse uma pessoa desligada, ou com muita presunção, ou hostil, ou que está desaprovando, ou uma pessoa fria, desinteressada. Isso esfria o casamento também. Bom, você possivelmente já conheceu pessoas que estão dentro de um desses, ou entre os quatro, ou rotando, passando de um para o outro, sendo um mais forte do que o outro, dentro do casamento,
dentro da igreja, dentro da empresa, dentro do colégio, dentro da família, tá? Você pode ter percebido isso. Esses são o problema. Agora eu vou dar para vocês a solução, tá? Então, repara, sempre existe uma pessoa que fala e sempre existe uma pessoa que escuta. Então, vamos falar aqui. Vamos botar um que fala, tá? E um ouvinte, que pode ser qualquer dos dois. Ouvinte, tá? Sempre tem um que fala e um ouvinte, né, para essas queixas, tá? Então, vamos partir para a solução. A pessoa que falar de uma maneira consistente, atentamente, falar de uma maneira olho no olho, tá? Mantenha um tom equilibrado, tá? Com uma expressão corporal de braços abertos para o diálogo. Fale abrindo para o diálogo, tá bom? Faça uma perguntas significativas. Não fica perguntando, sabe aquela técnica de dizer, eu joguei verde para colher maduro? Não faça isso. Não faça isso. O ouvinte vai perceber que tu está fazendo está manipulando. Não faça isso. Faça uma pergunta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você viajou, um dos dois viajou para um curso, saiu de casa, ficou um tempo fora. 2, 3 dias fora. Você fica telefonando, me escuta, como é que foi? E o que tu fez? O que tu comeu? Para com isso. Pergunta só, como é que é? Tu tá bem? Que bom, maravilha. Né? Não vire questionário. Cria um troço muito chato, tá? Não fale demais também. Faça uma pergunta e espere a resposta, tá? E também, se você está falando com outra pessoa e ela ficou calada, não soube o que dizer, respeite, possivelmente ela quer pensar um pouco. Não fique forçando uma resposta, tá? Muito bem. E agora eu vou dar a solução para o ouvinte. O ouvinte vai solucionar isso aqui, tá? Já falei do que fala. O ouvinte, ouça, né? Se a pessoa que está falando contigo percebe que você está ouvindo atentamente, ela vai se sentir valorizada. Estou ouvindo quando está ouvindo, tá bom? Contato visual, que mostre que você está interessado na comunicação. Não interrompa, deixa ela falar. Dá um tempo, 2, 3 minutos, deixa ela falar. Não interrompa, porque às vezes você interrompe é um sinal de grosseria. De dizer, não respeito o que tu está falando. Está sendo grosseiro. Deixa ela falar. Deixa a pessoa falar. E outro ponto é esclarecer o que está falando. Bom, por exemplo, essa pessoa está falando comigo. Eu escutei. Aí eu desculpa, vamos ver, quero ver se eu entendi o que você falou. E eu faço um exemplo. Ou repito que você falou tal coisa. Ela vai perceber que você escutou, tá bom? Mas só isso, não vai além do que isso, tá? Ou se você não entendeu, desculpa, não entendi. Não entendi, me repete, por favor, de uma maneira amável, gentil. Outra coisa muito interessante é quando você está escutando, você fica refletindo. Não, porque deixa eu pensar, vou refletir sobre o que tu está me falando, que legal, interessante isso. Diga assim, puxa, que interessante que você falou, vou refletir sobre isso, tá? Aí o falante, você vai perceber que você captou a mensagem, o que ele quer, que você tomou conhecimento e você entendeu ele, que você ficou refletindo. Entendi, né? E uma outra coisa que você pode fazer é resumir o que a pessoa te falou, resumindo nos pontos mais importantes, tá? E assim você vai fazer uma coisa chamada comunicação circular. A comunicação ela não vai ficar plana, ela vai ficar circular. Quando a comunicação é plana, ela é uma comunicação muito empresarial.
eu como um chefe falando com dois chefes falando entre eles, ou um chefe com um subalterno, ou dois subalternos entre eles falando sobre trabalho. E você está casado, nenhum deles é empregado seu, nem o seu filho, nenhum parente é empregado seu. Então quando você começa a refletir e a resumir, que interessante, você aprendeu alguma coisa, e aí existe um compartilhamento, assim dentro da igreja, porque também dentro da igreja ninguém é mais do que o outro, ou ninguém na família, esse diálogo, tá? Essas são as soluções para os 4 cavaleiros do Apocalipse da comunicação, tá? Que me foi passado por um amigo e que eu estou usando já faz um bom tempo. Então, muitas vezes, quero complementar para você uma coisa que aprendi esta semana. Muitas vezes a gente parte para comunicar a partir de um ponto, de uma lembrança, sem querer, de uma gravação do passado. E a gente machuca, ofende, sem querer, a outras pessoas ou a si mesmo. Então, perceba isso antes de que aconteça o erro. Você percebe, e se você percebeu que cometeu um erro, peça perdão, desculpe-se. E se já não consegue mais porque já está ali, já passou, e já chegou de noite, só de noite você se lembrou disso, mentalmente, coloque a pessoa que você ofendeu na sua cabeça e peça perdão, arrependa-se. É muito interessante como a palavra arrependimento, que parece uma coisa muito religiosa, coisa assim, que possivelmente tem esse contexto, a nível empresarial é uma coisa um tanto, né, não muito praticada. Mas você vai ter sucesso se você pensa de uma maneira mais elástica, mais aberta, mais consciente das situações. Um abraço, sucesso!